Bom dia, aqui é a Carol da Cromo e eu tô aqui hoje para gravar um vídeo sobre fotografia de natureza, que foi o assunto que ganhou a enquete essa semana. Então vamos lá, quais são as coisas que eu considero realmente importante no que diz respeito à fotografia de natureza? Bom, eu vou começar e eu diria que a maior parte das minhas dicas e informações aqui nesse vídeo hoje, elas não têm exatamente a ver com questões técnicas. Eu vou deixar duas questões técnicas mais para o final. Mas o começo mesmo dessa conversa tem a ver com a preparação para ou a preparação durante, né? Então a primeira coisa é que você precisa pesquisar um pouco sobre o lugar no qual você vai fotografar. Então, você está indo fazer uma viagem ou está indo fazer um passeio, você precisa de informações sobre esse local para você poder estar preparado para as situações que você vai enfrentar, né? Então, será que eu preciso levar meu tripé? Será que que tipo de lente eu vou levar? Enfim, né? Tomar as decisões técnicas, inclusive, bom, quanto tempo vai durar o passeio, quanta memória eu preciso carregar e por aí afora. Então, acho que essa é a primeira coisa imprescindível, inclusive para quem gosta de fotografar animais, saber um pouquinho que tipo de animais eu posso encontrar nesse lugar e quais são os hábitos desses animais. Aí, especificamente, a gente precisa investir um tempinho bom na pesquisa, né? Então, que horário do dia que eles são mais ativos e uma série de coisas nesse sentido. A outra coisa que é muito importante tem a ver com manter o equipamento limpo durante o passeio, durante a viagem. Então, eu já falei para vocês aqui o tanto que é importante limpar o equipamento, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal em que eu explico isso e eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem ainda não viu, né? E eu também já disse que limpar o equipamento antes de sair para fotografar e na hora que volta é o mínimo necessário. Na situação de natureza, a gente tem que verificar o tempo inteiro ao longo do dia. Eu sempre conto aqui para os alunos do ateliê de uma viagem que eu fiz para Fernando de Noronha, que é, bom, um dos lugares mais bonitos, sem sombra de dúvida, que eu já tive, né? E por conta da característica de urbanização bem precária, bem pouca urbanização, então mesmo na cidade a grande maioria das ruas não tem calçamento, como por ser uma ilha, então a maresia ela atinge todos os lugares que você tá. Eu não me lembro uma única vez que eu tenho olhado para a lente que ela não precisasse ser limpa. E eu fui aumentando a frequência com a qual eu checava e sempre ela precisava de limpeza, tá? Então, dependendo do lugar que você tá, se ele é muito empoeirado ou se você tá numa região marinha, precisa limpar com muita frequência. Então, essa é a minha dica número 2. A minha dica número 3 tem a ver com a iluminação, que a gente já começa a entrar numa questão técnica mesmo, mas ainda não tem a ver com operação de câmera. E eu sempre fico achando, a impressão que eu tenho conversando com os alunos aqui no ateliê e tal, né, que quando vocês pedem dicas, vocês querem configurações milagrosas que façam tudo funcionar, e na grande maioria das vezes não é bem por aí, né? Então, a minha dica número 3 é sobre a iluminação. Bom, quando a gente está fotografando natureza, a gente obviamente está fotografando ao ar livre. E quando a gente está fotografando ao ar livre, a gente tem que ficar muito atento às mudanças de iluminação que vão acontecer ao longo do dia. Então, conforme o sol se move no céu ao longo do dia, a luz vai incidir de uma forma diferente sobre as coisas e isso vai mudar o volume, vai mudar a característica de coloração, vai mudar uma série de questões na hora de fotografar. Então, ficar atento para a mudança de iluminação. E aí, eu já vou aproveitar e eu vou repassar uma dica que é do Sebastião Salgado, na verdade, não é nem minha.
E ele diz assim que quem não sabe esperar não pode fazer fotografia. Então linka com essa questão da observação da luz e claro que vai linkar também com uma observação de como a ação vai correr naquela cena, principalmente para quem for fotografar animais. Então, com alguma frequência, a gente tem que ficar esperando o assunto se posicionar da forma mais apropriada. Então, fiquem atentos a isso. Bom, aí, por último, eu vou trazer mais 2 dicas e agora eu vou falar de questões técnicas de equipamento propriamente dito. Então, a primeira coisa tem a ver com objetiva. Quando a gente pensa em natureza como paisagem, aí o clássico da gente usar é a grande angular. A grande angular, ela vai dar um sentido de amplidão maior para o espaço, principalmente se a gente fizer as imagens com o ponto de vista um pouquinho mais para baixo. Isso cria uma sensação de amplidão bem interessante para a imagem, que é um clássico para foto de natureza. Não significa que eu não possa usar teleobjetiva para fazer foto de natureza. A gente pode sim, e tem algumas situações que para conseguir o recorte que eu quero, eu não posso fazer outro tipo de aproximação que não seja via lente. Então, não tô dizendo que a gente não usa, e enquanto eu tô falando aqui, eu tô pensando em exemplos que eu já vi do Ansel Adams, de um outro fotógrafo que foi da National Geographic, que é o DeWitt Jones, que num documentário sobre o que é fazer fotografia, ele mostra esse exemplo, né, de ele estar usando uma teleobjetiva para fazer uma foto de paisagem. Mas o clássico é a grande angular. E quando eu tô falando de fotografia de animais, aí necessariamente é uma teleobjetiva, não tem muita escapatória, tá? E, inclusive, as teleobjetivas mais comuns, que a maior parte dos fotógrafos tem, que é a 200 ou a 300 milímetros, é o mínimo necessário para fazer fotografia de animais. A gente normalmente vai ver aí para fotografia de animais a 500 milímetros, a 1000 milímetros, são super teles e são lentes mais apropriadas para isso. E a segunda dica técnica tem a ver com a profundidade de campo. Então, no que diz respeito à fotografia de paisagem, a gente tende a trabalhar com maior profundidade de campo, então vai fazer uso aí com mais frequência dos diafragmas um pouco mais fechados, lembrando que se eu tô de longe usando o grande angular, eu não preciso necessariamente estar usando 22 para ter boa profundidade de campo, tá? As outras 2 questões já ajudam muito na profundidade de campo. E na fotografia de animais, aí o inverso. Aí a gente tende a trabalhar normalmente com menos profundidade de campo, quase que como se a gente fosse fazer um retrato do bicho. É claro que tem uma terceira possibilidade, que é você tá querendo fotografar o animal na paisagem. E aí você vai ter que considerar o que vai ser mais conveniente para você em termos de profundidade de campo. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, que aproveitem bastante e que assim que a pandemia terminar, vocês façam uma super viagem para poder aproveitar as dicas fotografando natureza. Um grande beijo, um abraço para vocês. Semana que vem seguramente eu tô aqui de volta gravando mais conteúdo para vocês.